Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. E hoje eu quero dar um título a essa palavra: a necessidade e o poder revelado. Amém? Enquanto você abre, vou esperar você abrir. A hora que você abrir, dê um glória a Deus, daquele glória a Deus pentecostal que só você sabe dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Crente que tem fogo na alma é barulhento, não é verdade? Faz um barulho doido. Silêncio é lá no cemitério. Agora, em meio a esse barulho, diga para o seu irmão: não converse comigo. Desligue seu celular. E o único barulho que você vai fazer é glorificar o nome de Deus. Diga isso para o seu irmão. Nada de text message, nada de Facebook. Deus não vai te mandar um recado. Ele não vai te mandar uma mensagem, amém? Abriu? Glória a Deus. E eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Não me responda. Em que consiste hoje a nossa vida? No que consiste a nossa vida? Por que vivemos? Para que vivemos? Já parou para pensar nisso? E queridos, hoje eu fazendo uma análise disso, eu chego a uma conclusão que nós vivemos o tempo todo. Se eu estiver errado, você não me corrige. Você me fala depois. Nós vivemos o tempo todo para saciar a nossa alma. Sabe? Para alimentar os nossos desejos, os nossos prazeres, aquilo que nós consideramos que é bom para nós. Não é verdade, amados? É tão bom alguma coisa que alimente a nossa alma, que alimente a nossa carne, porque carne, ela nada mais é do que uma junção da alma com essa matéria aqui que você vê. Não é? Às vezes fala assim: nossa, crente é carnal, né? Fulano está na carne. Por que está na carne? Porque a alma sentiu e essa matéria aqui, esse corpo aqui executou. Então, por isso que andamos muitas vezes vivemos para engolir o que a mídia nos apresenta. O que a sociedade, né? A mídia, hoje, fala que é bom para nós. Então, nós engolimos isto. E achamos que é muito bom. E começamos a viver em torno dessas coisas. Começamos a viver em torno disso. Mas eu quero dizer algo para você. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Algumas vezes eu falo aqui que nós somos hoje o que nós decidimos ontem. E nós vamos ser amanhã o que nós decidimos hoje. O que nós escolhermos hoje é o que nós vamos ser amanhã. É o que nós vamos apresentar amanhã. Não é verdade? E o que Deus nos fala a respeito disso? O que Jesus fala a respeito disso? Nós vamos ler em Mateus. Porque nós vivemos um campo de batalha. Josiane, o pastor André, acho que abriu o culto dizendo que nós vivemos num campo de batalha. E é verdade. A nossa mente, então, ela é um campo de batalha o tempo todo. O tempo todo. A nossa mente é ministrada pelo inimigo, os nossos pensamentos,
E se nós nos deixarmos levar por ela, nós estamos no sal. Não é verdade? Nós não estaremos no céu, mas estaremos no sal. Vamos ver o que Deus diz a respeito disso. Jesus passou por uma batalha semelhante à que nós passamos todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu quero pregar uma palavra bem breve, porque tem ceia hoje. Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos aqui Jesus no meio da batalha que nós vivemos todos os dias, em cada minuto, cada segundo da nossa vida. E o que isso tem a ver comigo e com você? Muita coisa. Porque, queridos, nós ou escolhemos viver pela mentira do diabo, ou pela verdade revelada de Deus. E o diabo tem nos apresentado muitas mentiras. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz em João 6:44, se eu não me engano, que ele é homicida desde o princípio. O que um homicida faz? Ele mata. Ele é homicida desde o princípio. E mentiroso. Portanto, ele é o pai do quê? Da mentira. Quando eu pego alguém com mentira, eu sempre gosto de perguntar assim: quem que é seu pai? Porque você não pode ser pai de dois ao mesmo tempo, não é verdade? Filho de dois ao mesmo tempo. Né? Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Quem mente não pode ser filho de Deus. Aquelas pessoas que gostam de contar uma mentirinha santa, eu quero dizer para você que não existe mentirinha santa. Mentira é mentira. Mentira é pecado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? O bispo, quando tinha assim seus 16 anos, e as menininhas da igreja, tudo assim, né, ele fazia um sucesso doido. Naquela época ele não era careca ainda. Naquela época ele ainda tinha muito cabelo. E aí as meninas ligavam lá em casa, mas ligavam, ele falava assim: mãe, fala que eu estou dormindo. Eu falava para ele: eu não vou mentir. Ele se jogava no chão e dizia para mim: fala que eu estou deitado. João, a referência que eu falei para você agora é João 8:44, não é 6:44. Obrigada, pastora Cris. João 8:44. Então, muitas vezes, nós fazemos isso, que ele fazia. Vamos mascarar. Não é verdade? Então, nós damos um jeitinho na coisa, para não parecer tão mentira assim. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus diz que ele sonda a mente e o coração. Deus sonda o nosso interior. Ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração. Esses dias uma pessoa me mandou um text message falando: pastora, eu estou assim, assim, assim. Eu mandei perguntar, eu sempre faço essa pergunta: aonde, com quem, por quê? Né? Aí depois que eu mandei, eu falei assim: deixa eu te falar, só quero te lembrar, eu sou má. Sou má. Antes de me responder, pensa no que Deus fez com Ananias e Safira. O que Deus fez com Ananias e Safira? Fulminou. Porque mentiram para o sacerdote.
Não é? Então eu brinquei com a pessoa, era brincadeira, mas eu falei assim, antes de me responder, pensa o que Deus falou, que Deus fez com Ananias e Safira. E nós, queridos, muitas vezes nos envolvemos tanto com a mentira de Satanás, que algumas coisas que ele fala para nós, nós acreditamos. Não é verdade? Quantas vezes nós nos sentimos derrotados? Quantas vezes? É isso que a palavra de Deus diz, que nós somos derrotados? Não. Quantas vezes nós nos sentimos sem importância nenhuma? Sentimos que não somos amados. É isso que a palavra de Deus diz? É? Não. A palavra de Deus diz que Ele me amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão profunda, que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Não é assim que diz João? Não é assim? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está onde? João 3,16. Depois você lê, quando o diabo estiver falando na sua mente, que você não é amado, que você não foi escolhido por Deus, que você é um rejeitado. Porque hoje o inimigo trabalha demais nessa área, principalmente dentro da igreja, né? Olhei para a Valdete, olhei para a Kelly, que elas brincam o tempo todo na cozinha da igreja, o tempo todo. Elas se amam. Ai, Jesus. E é muito interessante isso, sabe por quê? A Valdete, quando eu a conheci, pode falar, né, Val? Valdete, quando eu a conheci, a Valdete era uma pessoa assim, que se sentia inferiorizada por tudo e por todos. Não se sentia amada, uma baixa estima, assim, que era um negócio absurdo. Hoje, eu vejo a obra de transformação que Deus fez na Valdete, que se fosse em outro tempo, ela já tinha matado aquele. Ela já tinha furado aquele. Pois é, e ela era cristã. Ela estava o tempo todo dentro da igreja, né? E hoje eu vejo que Deus fez a transformação, que Deus operou, porque ela resolveu não acreditar mais na mentira do diabo, mas acreditar na verdade revelada de Deus, que Deus a amou de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por ela. E o diabo começa fazendo algo, queridos. Olha só, a primeira sugestão de Satanás: se és filho de Deus, quantas vezes nós dizemos para nós mesmos, assim, ouvimos aquela vozinha: ah, mas se você é filho de Deus, você é servo de Deus, por que você está passando por isso? Por que você está passando por essa situação? Será que é só eu que já ouvi isso? Você já ouviu? Amém? Se és filho de Deus, você tem direito a um carro novo, né? Aliás, essa de carro novo. Se você é filho de Deus, você tem direito a morar na melhor casa. Teve uma época, amados, que eu presenciei aqui na América uma disputa dentro das igrejas pelo crente o crente que tinha a casa mais bonita, que comprava a melhor casa. Eu presenciei isso. Eu sou filho de Deus,
Eu vou comprar uma casa. Comprava casa. Daí a pouco, o outro, a mesma coisa. E o outro, a mesma coisa. Infelizmente, são poucos os que ficaram com a casa. Infelizmente. Mas comprou. É isso mesmo. Houve muitas perdas, muitos danos. Não é? Se eu sou filho de Deus, você sabe, querido, eu vou ler o contexto todo. Olha o que o tentador diz. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A Bíblia diz que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Amém? Qual era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Comer. O diabo nunca vai se apresentar a você te oferecendo algo que você não precisa. Te oferecendo algo que você não quer. Ele vai te oferecer algo que você já sonha há muito tempo, até ora por isso. Você está necessitando, por isso que eu dei o título aqui, a necessidade e o poder de Deus. Você está necessitando, então ele vem com a sugestão, você tem direito. E vem mascarado de todas as formas. Você tem direito, você é filho de Deus. Então faça. E sabe que contexto que Jesus usou para dizer para ele? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vá para Deuteronômio, no capítulo 8. Olha o que Jesus usou. Baseado em que contexto? Amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para quê? Para te humilhar, para o quê? Te provar, guarde bem essa palavra, para te provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui diz que Deus queria saber o que estava no coração do povo. Amém? É verdade? Mentira. Deus não queria saber o que estava no coração do povo. Para que o povo soubesse o que estava no seu coração. Olha aqui, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Deus não conhece o nosso coração? Então Deus não precisava saber o que estava no nosso coração. Agora nós não conhecemos o nosso coração. A palavra de Deus diz em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 17, no verso 10, ou 10, 17, não sei. Procura para mim, pastora Cris. Que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Nós temos um coração enganoso e corrupto. 17:10. Depois você anote. Nós temos um coração enganoso e corrupto. Só Deus para conhecer o nosso coração. Então Deus permite a prova, Deus permite a dureza, Deus permite, queridos, que nós sejamos humilhados para nos provar, para nós conhecermos o que vai no nosso coração e começarmos a clamar ao Senhor: Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. E aí ele diz aqui, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou
com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Diga para o seu irmão, a prova que você passa, Deus está querendo te ensinar que nem só de pão, nem só de roupa de marca, nem só de casa nova, nem só de carro novo, nem só de coisas materiais, nem comida boa, viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, isso viverá o homem, porque Jesus Cristo fala em João 6, a palavra que eu vos falo, elas são espírito e são vida. Disso viverá o homem. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são o quê? Vida. 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 Não há vida, queridos, senão através de Jesus. E não há vida, senão através da palavra de Deus. Agora, o que nós precisamos, urgentemente, é entender o que Deus quer de nós. Mas como é difícil. Como é difícil vivermos pela palavra de Deus. E como é difícil entender o que Deus quer da gente. É fácil? Não é fácil. E às vezes quando a gente entende, a gente faz igual. Quem que aqui já assistiu aquele filme de Jonas? Dos vegeteus? Já assistiram? Vocês já viram que quando Deus começa a falar com Jonas, Jonas fala assim. Vocês já viram? Ele está andando. A gente faz assim. Não é? Deus está dizendo, faça assim. Mas se aquele modo não for muito agradável a gente não faz. Ô criançada birrenta, essa que Deus tem. Ô menino birrento. Não é? Hoje eu estava ali. Ontem? Foi ontem? Hoje? É hoje. Na hora que a gente acabou de servir o pessoal ali. Estava falando para aqui em Goiás, lá na terra da pastora Cris, não tem menino nem menina. Tudo menino. Eu sou do Paraná, então na minha terra tem menino e menina. Ela diz que na terra dela tem menino homem e menina mulher. E se está tudo junto, é tudo menino. Você entende isso? Hã? Pois é, aí diz que se está tudo junto, é tudo menino. A mulher vai falar que a mulher tem lá, a mulher teve 7 meninas e um menino. Aí fala assim, ó, Dona Maria, a casa está cheia de menino. Gente, é tudo menino, só tem um menino. Hã? Tudo menino? Não, na minha terra seriam 7 meninas e um menino. Ou 8 crianças. Não é? 8 crianças. Menino para mim é sempre homem. Hã? Então nós vimos, acabamos de ver, a primeira sugestão que o diabo dá para Jesus. Em todas as tentações ele repete isso. Eu só vou me deter nesse trechinho aqui hoje. Se tu és filho de Deus. Queridos, nós temos que ter muito cuidado. Hoje, a teoria da prosperidade faz algo terrível. Pela teoria da prosperidade, se você está passando dificuldade financeira, você tem pecado, está em alguma coisa errada com você. A gente liga a televisão muitas vezes e só se ouve pregando sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade. Desistiu, Thaís? Pois é. Exatamente, a gente tem que desistir mesmo. Esse canal que ela está falando aqui, teve um dia
que eu vi o pastor pregando um customer service, com aquele monte de moça com telefoninho aqui assim. E o pastor pregava com umas estacas em cima daquele trecho de Isaías 54. Estou me lembrando direito da história porque já faz tempo. De Isaías 54. E ele dizia assim, porque ali diz, firma bem as tuas estacas. E aí ele falava assim, se você der $1.000, você tem o seu filho viciado, e você der $1.000, você vai ter uma estaca, eu vou dar uma martelada na estaca. Era. Gente, por Deus, isso acabou comigo. Se você der $5.000, são 5 marteladas. E ele com uns pedaços de pau desse tamanho assim, e um balde de areia, onde ele enfiava o negócio, e o povo ligando. E o povo ligando. Deus não vende nada. Tudo que Ele nos deu foi de graça. De graça, Ele deu o seu único filho por nós. E aí a teoria da prosperidade hoje está invadindo as nossas mentes. E às vezes, nós olhamos na televisão, achamos isso ridículo. Mas nós fazemos outras coisas. Nós consumimos muitas vezes mais do que nós devemos consumir. Sabe, queridos? A nossa igreja, a igreja hoje, ela tem que voltar às veredas antigas. O que diz lá em Jeremias 12:2, voltai às veredas antigas, perguntai qual é o caminho e andai por ele. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos voltar à obediência à palavra de Deus. Para quando o inimigo vir falar coisas na nossa mente e dizer algo para nós sabermos responder como Jesus respondeu. E quando o diabo veio com a sugestão, dizendo para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter feito isso? Poderia. Poderia. Jesus, ele veio à terra 100% homem, 100% Deus, mas ele era 100% homem. A Bíblia diz que ele sentiu fome, 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome, como eu sinto e como você sente. E quantas vezes, quando nós temos uma necessidade, seja ela qual for, seja ela emocional, seja ela, querido, financeira, seja ela familiar, de que âmbito for, quantas vezes o diabo vem com sugestões na nossa mente e nós aceitamos? Quantas vezes o diabo vem nos oferecendo algo e nós aceitamos? Na mesma hora, Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Porque nós só rebatemos a mentira de Satanás com a verdade revelada de Deus. Você foi escolhido por Deus, a dedo, no meio de uma multidão grande, você foi chamado, você foi escolhido, separado para uma obra, para um propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu preciso identificar qual é o propósito de Deus para a minha vida. E para a sua. É individual. Para cada um. É tão difícil isso. Eu vou falar algo para vocês, porque às vezes eu pareço um pouco radical com algumas coisas e meio louca. E as pessoas às vezes não me entendem muito bem. Vou dar um exemplo muito simples. Eu, para tirar férias, precisa ser debaixo de uma palavra de Deus. Eu preciso ter consciência
de que aquilo é o que Deus quer para mim, naquele momento, naquela hora. E muitas vezes, pessoas que me amam, que gostam de mim, olham para mim e falam assim, mas por que a senhora está trabalhando tanto? Por que a senhora não descansa? Por que a senhora não tira férias? Tiro, se eu tiver uma palavra de Deus. Amém? É com má intenção? Não é com má intenção. É que as nossas mentes estão condicionadas. Preciso resolver a minha necessidade. E hoje, muitos de nós estamos perdendo o sentido do que é estar no centro da vontade de Deus. É tempo de nós entendermos o que é que Deus quer de mim. Aonde? Por quê? Para quê? Para que eu vivo? Por que eu vivo? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? Eu não vou deixar a propaganda me conduzir para lá. Eu não vou deixar o irmão, o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola me conduzir. Porque eu tenho um Deus e a voz dele, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é uma voz audível atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, andai por ele, esse é o caminho, andai por ele. Nós hoje precisamos entender isso. Eu acerto todas? Não, não acerto. Eu sou a pessoa mais imperfeita do mundo. Eu às vezes, eu choro na hora do louvor. Alguém pensa que eu tenho algum problema. Verdade. Logo que eu me converti, todo dia vinha uma irmãzinha assim, ô irmã, posso te ajudar? Você está com algum problema? Mas não era, gente. Eu sempre tive a unção de Jeremias. Eu sempre fui chorona. Então, estou vendo um dedão lá atrás apontando outra irmã. Aqui tem um monte, né? Quem? Tia Tânia, Suelen, quem mais? Quênia, Ieda, todo mundo de chorão. Chora não, senão eu choro. Falar nisso, vocês todas, no casamento da pastora Marcilane, vocês passem maquiagem que não borra. Porque eu disse para ela que eu não ia fazer o casamento dela. Mas ela quer, ela insiste. Eu já falei, ela vai ficar toda borrada, vai dar o vestido tudo preto, porque eu vou chorar, ela vai chorar também. Aí vocês vão chorar também. Aí pronto. Já vai preparando aí, Dana, aquelas maquiagens que não... Hã? Não, para não ficar tudo preto, assim, escorrido. Então, queridos, às vezes eu choro bastante, porque eu olho assim e falo, Senhor, como sendo eu um ser tão miserável, tão imperfeito, o Senhor olhou para mim, o Senhor achou graça em mim, o Senhor me escolheu. Eu tenho que me esforçar para entender o que o Senhor quer de mim. É o mínimo que nós podemos fazer. É nos esforçar para entender, Senhor, o que Tu queres de mim. O que posso eu te oferecer diante de tudo que o Senhor me oferece? Porque muitas vezes, querido, o diabo, ele fala tanta coisa na nossa mente, nos conduz por tantas direções, que nós deixamos Deus, ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, nós deixamos Deus lá no cantinho. Isso acontece com todos nós. Mas é tempo de nós acordarmos. É tempo de nós entendermos qual é a verdade de Deus para a nossa vida.
Qual é a verdade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Hoje, o mundo vive cheio de mentiras. Nós vimos hoje coisas absurdas acontecendo. Queridos, hoje tem muitos crentes que estão se convencendo de que o aborto é algo bom porque criancinha está sofrendo. Mas a mídia tenta fazer isso. O que a palavra de Deus diz em Jeremias? Eu te escolhi desde o ventre materno. Desde o ventre materno, quando a criança é gerada, ela já é escolhida por Deus. Deus já dá um nome para ela. Hoje, queridos, está uma situação, olha, não sei nem se eu posso falar, porque hoje, o trem está tão feio que você fala, você é preso. Né? Que o diabo está convencendo todo mundo de que o amor não tem problema. Pode ser qualquer um, homem com homem, mulher com mulher, desde que seja Deus é amor. Está amarrado, queima, destrói. E o pior, as igrejas estão ficando cheias. Muitos crentes estão achando que isso é normal. Não é normal, é mentira do diabo. É mentira, é engano. É engano. E nós estamos sendo muitos levados por isso. Pelo engano, pela mentira. Deus não chamou a você, Deus não chamou a mim para andarmos encurvados diante das situações. A verdade de Deus é, você é embaixador de Cristo na terra, para fazer a diferença, para ser luz, para brilhar, para mudar a sua geração. Essa é a verdade de Deus para a minha vida. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Você foi escolhido para mudar tudo. Você foi escolhido para olhar para aquele que está pobre, abatido, caído, sem esperança e dizer: Jesus vive, Ele morreu por você. E hoje Ele vive por você e para você. Ele morreu por você e hoje Ele vive por você. Essa é a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que Ele está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. A palavra de Deus diz em Efésios que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, como príncipes, como princesas. Há um legado para nós, deixado por Jesus Cristo. Nós já fomos salvos. Nós somos comprados por um preço alto, um preço de sangue. Para que é que eu vivo hoje? Como é que eu vivo? Será que eu vivo para glorificar o nome de Deus? Será que eu vivo para ser luz do mundo e sal da terra? Porque Jesus Cristo diz, a palavra de Deus diz, que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que ele fala a respeito do sal? Que se o sal não salgar, ele não presta para nada, somente para ser lançado no fogo. Será que eu salgo hoje? Será que eu faço a diferença? Será que eu sou luz aonde eu coloco o meu pé? Será que eu brilho? Porque a palavra de Deus diz que não se acende uma candeia para colocar embaixo do velador. Antes se coloca num lugar alto, para que todos que passem vejam essa luz. Será que quando os outros olham para mim, vê essa luz? Quando nós começamos a nos analisar, será que eu sou a luz que Jesus quer que eu seja? Será que eu sou o sal que Jesus quer que eu seja? Será que eu sou a boca que Ele quer que eu seja? Será que da minha boca procede bênção e maldição? Ou será que a minha boca foi chamada para abençoar?
Será que eu sou os olhos que Ele quer que eu seja? Será que os meus olhos estão vendo aquilo que glorifica a Deus? Será que as minhas mãos, elas são usadas por Deus? Somente por Deus? Quando nós paramos para analisar isso, nós começamos a entender que muitas vezes nós estamos vivendo uma mentira. Aceitando a mentira do diabo. Mas eu quero dizer algo para você. Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Eu quero viver a verdade revelada de Deus na minha vida. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e me ache desaprovada diante dEle. Porque muitas vezes, queridos, nós nos conformamos com a salvação e não nos importamos com a aprovação de Deus. Somos salvos. Uma vez salvos, para sempre salvos. Nós não temos que ficar em buscar a salvação. O que nós temos que buscar agora, queridos, é a aprovação de Deus. Sabe? Nós, através da salvação, nós somos gerados em Deus, adotados por Deus, passamos a ser filhos de Deus. Quem é que tem mais de 3 filhos? Só eu? Irmã Roseli, a Vilma, a mãe do Gilson. Ok. Eu tenho 4, e eu falo por mim. Nem todos os meus 4 filhos eu aprovo as atitudes deles. Nem todos. Entende? Como é que Deus pode olhar para todos e botar todos num balaio só e falar, eu aprovo a atitude de todos? Não. Por isso que naquele grande dia ele diz que ele vai separar ovelhas de ovelhas. Não, ovelhas de ovelhas. Ovelhas de ovelhas. Ele vai separar ovelhas de ovelhas. Só tem um detalhe. A minha oração é para ser separada para o lado dele. Amém? Porque eu não quero, de forma nenhuma, tornar inválido aquilo que Jesus já fez por mim. Eu quero valorizar o que Ele fez por mim. E para valorizarmos o que Jesus fez por nós, nós temos que passar a viver a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela está contida aqui. O que sair disso aqui é mentira de Satanás. O que sair disso aqui não é para crente viver. O que sair disso aqui não serve para mim e não serve para você. Hoje, amados, é uma onda de dentro da igreja vão ficar, né? Adolescentes. Já começam assim, vou ficar com aquela menina na escola. Muito velho ficando. Tem mesmo. Tem. Muito velho mesmo. Muita mulher velha ficando. Querido, eu quero dizer para você, Jesus volta e você fica na mão do anticristo. Fica na mão do anticristo. Você não gosta de ficar? Papai vai fazer a vontade. Vai ficar. Né? Quando olhar, foi todo mundo, fiquei. Aí o desespero bate. Né? Aí o desespero bate. Fique de pé. Fique de pé. E diga para o seu irmão, a verdade de Deus
é que Ele não quer me deixar. Ele não quer, queridos. Ele não quer. Nossas igrejas, nossos ministros, nós, os ministros, precisamos voltar a pregar sobre o céu. Precisamos voltar a pregar sobre arrependimento. Precisamos voltar a pregar, queridos, sobre a volta de Jesus. Eu vou dizer algo para você, nós estamos vivendo um cristianismo light. Muito light. Vem que Jesus te dá tudo. Mentira, mentira do diabo. Há um comprometimento. Tem que haver um comprometimento com a pessoa de Jesus. Eu tenho que me comprometer com a mudança, com a transformação diária. Eu tenho que entender que a boa obra que Ele começou em mim, Ele vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Mas eu tenho que me dispor a esse aperfeiçoamento. O que era mais difícil já foi feito. O que era mais difícil, Jesus já fez por mim, por você. Ele derramou o sangue dele para nos remir do pecado, para nos tirar da morte e nos levar para a vida. E essa é uma obra maravilhosa. Hoje eu não preciso mais sacrificar, mas eu preciso entender que eu devo deixar Ele realizar a obra dele na minha vida. Eu preciso entender que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criatura, é uma nova criatura. As coisas da criatura velha já passaram, tudo se fez novo. Se eu nasci de novo, então eu vou me adequar ao crescimento. Amém, queridos? Porque o preço Ele já pagou. E Ele pagou um preço alto. Um preço de sangue. Ninguém daria a vida por mim. Jesus deu. Jesus deu. Ninguém daria a sua vida por você. Jesus deu. Ele já deu. É sua. A salvação é sua. Ninguém toma mais sua salvação. Isso é fato. Mas será que é isso só, queridos? O que eu vou apresentar para Ele naquele grande dia? Queria que alguém apagasse a luz, por favor. Coloque a mão no seu coração. E ore agora ao Espírito de Deus, pedindo: Espírito Santo, tira todo engano do meu coração, Senhor. Tira toda farsa que muitas vezes me envolve. Porque eu quero me apresentar a Ti, Senhor, não como um religioso, não como uma religiosa, mas eu quero me apresentar a Ti como alguém, Senhor, que Te dá prazer. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor diga: esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Oh, Jesus, nos ensina a Te amar. Nos ensina a amar nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a nos doarmos a Ti. Nos ensina a ouvir Tua voz. Nós não queremos mais ouvir a voz, Senhor amado e Senhor querido, que está em volta de nós. Vozes que estão em volta de nós, voz do inimigo. Não queremos aceitar as sugestões. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Jesus, e não queremos somente ouvir, mas queremos andar por ela.
andar por ela, andar por ela. Oh Senhor, faz tudo novo em nós, Senhor. Faz tudo novo. Traz discernimento. Clamamos pelo discernimento de espírito nesta noite. Só através do discernimento de espírito, Senhor, podemos entender qual é a tua voz. Nos desperta para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra e traz revelação desta palavra para nós, Pai. Abre, lança a tua luz na nossa mente, no nosso entendimento, Senhor. Oh, Jesus. Faz de nós, Senhor, se for necessário, nos quebra, nos quebra, nos quebra, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, quebra a nossa religiosidade, quebra o nosso achismo, Senhor. Faz tudo novo, oh Pai. Oh Deus, quantos condicionamentos, Senhor. Tira todos de nós, arranca todos de nós, Senhor, e nos faz novo, Senhor. Nos faz novo, vasos novos, odres novos, vinho novo. Oh Jesus.
pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do Espírito Santo. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Cairão. Os opressores cairão. Satanás e seus anjos cairão. E a igreja se levanta com poder e muita glória.